Léo Fontinelli, depois aí de 2 títulos, né, seguidos, o Ceará não consegue o terceiro. Na sua visão, que faltou? Faltou jogar o segundo tempo da final? Só jogou o primeiro? Foi isso o grande problema do Ceará hoje? Fábio, o Ceará hoje perde o título e perde dentro de um contexto de normalidade, dentro das penalidades, dentro de um jogo equilibrado, mas a explicação dessa perda do título ela é muito definida por uma sequência de erros de decisões, em, em, em especial decisões estratégicas. E nesse aspecto eu trago muito para o Moza, porque assim como ele foi protagonista dos comentários no primeiro jogo em relação à escolha, as escolhas que ele teve para a escalação inicial, e elas foram determinantes para a baixa qualidade do jogo, em termos de como o Ceará respondeu ao que o Carpini pensou para o jogo. Né? Claramente o Carpini, desde o primeiro clássico, a estratégia dele era anular o Ceará e bola no Mailton. Era muito simplório e direto e objetivo o que o Carpini pensava para o jogo. Era não deixar o Ceará jogar 3 zagueiros, 3 volantes e bola no Mailton. E foi uma estratégia muito pobre nesses 2 primeiros jogos, porque não resultou no bom futebol. E o Ceará foi arrastado para aquela pobreza de futebol. E muito mais porque dentro de um contexto de um jogo travado, com um meio campo muito forte que o Fortaleza tem, com o Pierre, com o Sacha, com o Rodrigo, três defensores bem fortes, o Ceará precisaria, como nunca, de bons laterais, né? De laterais que conseguissem subir, que conseguissem fazer a passagem, que conseguissem apoiar. E o Ceará não tem sequer laterais aceitáveis, muito menos laterais que consigam propor um jogo ofensivo no momento onde o Ceará se trava. Então o Mozart, que vem construindo ao longo da temporada um time que aos poucos se tornou sólido defensivamente, especial com a chegada do Luizão, é um pela própria característica do elenco, é um meio-campo interessante, é um meio-campo que tem peças. E fugindo um pouco da análise da obra pronta de hoje, não tinha centroavante com a chegada do Wendel Silva chegando fazendo gols, chegada do Mateuzinho, o Melk despontando, começa a ter peças interessantes, mas tem nas suas laterais fragilidades extremas. E, em um jogo com características como essa do clássico, isso pesa muito negativamente. Então, recapitulando o clássico anterior, né? O Moza tendo perdido os seus 3 jogadores de meio campo por contusão, ele opta por replicar o modelo do Fortaleza, né? E isso resulta em um futebol muito pobre e um jogo praticamente com as chances resumidas à bola parada, né? Muito se falou sobre o Fortaleza ter sido melhor, o Fortaleza, mas é um Fortaleza melhor muito dentro do cenário do que se propôs ao não jogo. E tanto assim, que se você pegar os recortes do jogo, o primeiro jogo, é a chance do Luiz Fernando que foi perdido. Fora isso, o escanteio, assim como foi o gol, o escanteio que o Richard faz a defesa. Você não consegue ter lances de destaque nem de um lado nem de outro, mas o Fortaleza foi melhor no primeiro jogo. E assim como foi melhor no segundo jogo. Os pênaltis nunca, nunca são garantia de justiça, mas na partida de hoje ele fez justiça a quem quis jogar a final. E o Minhoca vive esse cenário muito de perto, né? E a gente vem de uma sequência de jogos onde o Ceará entendia o, o cenário de jogar um clássico. O Ceará como clube, o Ceará como elenco, o Ceará como torcida, trazia isso para campo, né? E a torcida do Fortaleza se ressentia muito de perceber que dentro do clube o clássico não era vivenciado assim, que desde a época do Vojvoda o Ceará submetia o Fortaleza nos clássicos muito por ficar externalizado para o torcedor que não havia uma compreensão da importância desse clássico, do clima, do cenário de clássico dentro do Fortaleza. E hoje a gente viu claramente esse cenário inverter. É um Fortaleza que ao longo da semana trouxe o seu torcedor para perto, com o treino aberto, trouxe o seu torcedor em forma de diálogo, trouxe o seu torcedor em forma de comunicação, de ações do departamento de futebol, e trouxe o seu torcedor para perto
Não só agora na semana do Clássico, mas é algo que eu falo que o Fortaleza fez, e eu acredito que isso não foi algo nem deliberado. Eu acho que a crise que o Fortaleza se encontrou foi tão grande que os problemas foram surgindo e foram impossíveis de serem jogados para baixo do tapete como foram durante tanto tempo. Então, a maneira sincera com que a nova gestão lidou, de certa forma, trouxe o torcedor para perto. E era algo que eu cobrava que o Ceará fizesse muito. A mudança que o Ceará teve, principalmente pela diferença financeira, do patamar financeiro que o Fortaleza estava para a queda e o Ceará estava, os ajustes do Ceará foram mais fáceis, mas não torna o cenário do Ceará fácil. Eu acredito que o Ceará era para ter sido sincero com a torcida, chamar a torcida para junto do projeto, coisa que o Fortaleza soube fazer. E, ao meu ver, isso se refletiu muito no campo nessa final. Isso refletiu muito a forma como o elenco encarou. E a gente viu hoje o Ceará sendo aquele espírito que tanto se questionava do Fortaleza da época do Vojvoda. Assim, o jogo acabando e o Ceará chutando a bola para frente, chutando a bola para frente e tocando a bola lenta, basicamente se conformando em levar o jogo para os pênaltis e entregar ali ao aquela combinação de técnica com imponderável um título. É como se abrisse mão de lutar pelo destino realmente com a bola no chão, com a bola no pé. Então, o jogo que começa melhor, principalmente pela decisão do Moza hoje, acertada no primeiro tempo, de trazer o Matheus Araújo e dos 3 meio-campos que estavam afastados por lesão. Era o que se esperava que não jogasse hoje, justamente por ser aquele que tinha o maior tempo de afastamento, aquele que precisava de maior readaptação, aquele que estava mais afastado do campo há mais tempo. Mas é justamente o Matheus Araújo que veio e, diante da lesão da fratura no antebraço do Pedro Henrique, ele bota o Mel, que já tinha sido cobrado muito pela torcida no primeiro jogo, mas que o Moza justificou que precisava de um time mais físico pelo desgaste que tinha encontrado na quinta-feira do jogo contra o Primavera. Então, ele é coerente com o que ele falou, porque se não tinha o desgaste que ele mencionou, que foi a razão dele ter colocado aquele meio campo com 3 zagueiros, 3 volantes, ele realmente teria que fazer essa mudança. E foi uma mudança que mostrou um efeito, ia resultar no efeito positivo, tão simplesmente pelo fato de existir uma ocupação de um espaço vazio no campo. Não havia jogo no meio campo do Ceará, não existia inteligência, não existia raciocínio passando pelo meio campo. Quando você povoa aquilo ali com pelo menos um jogador, você faz a bola circular. E por mais que o Zanocelo hoje não tivesse uma partida boa, e no meu caso eu não analiso a partida do Zanocelo como boa, quando ele não erra passe, quando ele faz a bola girar, eu considero que a partida dele é boa quando ele consegue verticalizar, quando ele consegue achar o espaço, quando ele consegue achar o entre-linhas. Quando ele dá toque de lado, isso está dentro da capacidade técnica dele. Assim, toques de lado, ele consegue fazer inversões o jogo todo, mas quando ele passa o jogo todo fazendo isso, sem conseguir quebrar a linha, sem conseguir achar um passe em profundidade, para mim ele faz um jogo ruim. E mesmo com essa partida abaixo do Zanocelo, que diferente do primeiro jogo, que ele estava perdido pelo buraco no meio campo, hoje o Ceará consegue fazer o jogo acontecer. Então o Ceará faz um primeiro tempo melhor. E logo no começo do jogo tem uma chance ali onde a bola é cruzada e é cruzada com muito fraca, né? Se não me engano, é o Mateuzinho, né, Minhoca? Acho que é ele mesmo que faz o cruzamento. Aquela bola podia ter sido já aberta na direita e ele opta ali, o Breno intercepta a bola e é um lance perigoso e o Ceará continua no ataque, então a bola passa, o Ceará consegue fazer esse jogo construindo muito com os zagueiros, né? Os zagueiros saem, a construção sai lá de trás, aquele jogo apoiado, o jogo aberto, os laterais muito abaixo e assim não faz mais sentido a gente trazer os laterais do Ceará para o debate, porque é algo repetitivo e o que eu digo dos laterais do Ceará, eu já disse desde o primeiro jogo, assim, é uma constatação, é um fato, e a gente chegou, ao meu ver, já ao estágio Nicolas em relação a Alex Silva e a Fernando. Resta a gente saber se a diretoria vai tomar a mesma posição inerte que tomou no relação ao caso Nicolas, que trouxe danos como a eliminação da Copa do Nordeste, como pontos na Série A que custaram rebaixamento,
porque era um lateral abaixo do nível técnico mínimo para disputar uma Série A, e sequer para compor o elenco. E a gente vê que Alex Silva e Fernando estão nesse rumo, assim, já estão se inviabilizando muito cedo na temporada, e essa dificuldade do Ceará, desse departamento, mudar rumos, retomar rotas que deram errado, preocupa muito o torcedor. Então é um primeiro tempo com mais jogo, é um Fortaleza apostando muito no Mailton. O jogo acontece muito também com bolas paradas, mas a gente não vê muitas chances claras, né? E em uma bola parada, em um lance bobo ali do Brits, que não precisava ali ter feito aquela falta, o Matheus Araújo cruza a bola, o Luiz Otávio desvia, né? Faz seu segundo gol em 3 jogos pelo Ceará e abre o placar. E o Ceará tem um primeiro tempo com um desenho muito favorecido para o que o Ceará pretendia no jogo. Porque o Ceará ganhava o meio-campo, por mais que o Fortaleza tivesse o meio-campo físico, o Ceará ganhava o meio-campo, o Ceará conseguia construir. O Melk, mesmo preenchendo um espaço que estava muito ocupado, ele conseguia se desvencilhar uma vez por outra, conseguia sofrer uma falta, conseguia. O Mateuzinho, mesmo também muito marcado, conseguia às vezes roubar a bola, ter uma saída rápida de contra-ataque, ele tem essa retomada de bola que é um traço importante. E o Ender Silva saindo um pouco mais da área para buscar jogo e às vezes nem sempre atuando como referência. Então o Ceará termina o primeiro tempo em um cenário muito favorável, tendo o placar e tendo o domínio do meio-campo da partida, né? Conseguindo controlar ali o jogo, o tempo de bola, né? Conseguindo desacelerar a bola quando foi conveniente para ele. Mas no segundo tempo a gente vê o Moza, logo com 8, 9 minutos, chamar o Vina e o Juan Alano para aquecer. E foi algo assim que chamou a atenção de todo mundo, assim, todo torcedor que estava assistindo o jogo, porque é algo que futebolisticamente não faz qualquer sentido. Você está ganhando o jogo, você está jogando bem, você está conseguindo construir jogo. O Fortaleza começou o segundo tempo imprimindo mais uma correria, tentando dar aquele sufoco, porque precisava correr atrás do placar. E essa corrida atrás do placar do Fortaleza, obviamente, ia deixar o espaço que o Ceará precisava. E que o Ceará, eventualmente, a partir dos 25, 28 minutos, o Ceará ia ter calma para construir o jogo. O Ceará não ia precisar construir o jogo com correria. O Ceará poderia continuar povoando o meio campo. O Ceará poderia tentar um pouco mais, permanecer o Melk um pouco mais no campo. O Ceará teria a oportunidade de bola parada novamente, porque teria o Mateuzinho ali tendo espaço para correr, para sofrer a falta. Mas o Moza ele desmantela o próprio meio-campo. O meio-campo que ele desmantelou de início no jogo passado, ele resolveu desmantelar hoje no começo do jogo. O gol sai antes da mudança. Mas quando a mudança ocorre, você coloca Vina e Juan Alano, vindo de contusões, vindo de tempos de inatividade, 2 jogadores que já não têm uma intensidade alta. No momento onde você tinha o placar favorável, você opta por essas mudanças. E repito, por mais que eles tenham entrado já com o placar em igualdade, e o Fortaleza já era melhor no jogo. Mas não dominava esse meio campo. O Fortaleza era melhor porque vinha conseguindo encontrar espaços ali sempre pelo flanco ali com o Mailton, né? Que é aquela jogada realmente característica do Fortaleza, do Carpini, né? E então o Ceará, o Moza, em uma jogada ali o Fortaleza já era melhor. É o que eu falo, assim, os pênaltis e o gol fortuito fizeram justiça a quem era melhor na partida, a quem buscou mais vencer, a quem se entregou mais ao título. O Fortaleza buscou, entre aspas, a sua sorte. O Fortaleza construiu o acaso que resultou naquele gol. Porque o Luiz Fernando teve que chutar, o Luiz Fernando teve que arriscar, para desviar no Luiz Otávio, encobrir o Richard, precisou haver o chute, precisou haver a coragem, precisou haver o ímpeto. O Luiz Fernando se entregou demais na partida. O Mailton se entregou demais, o Brits, todo jogador do Fortaleza hoje encarnou o espírito realmente de uma decisão, coisa que não se via pelo lado do Ceará. E a tônica do segundo tempo foi muito parecida. Após o empate, o Fortaleza quis mais o resultado. E com a perda do meio campo, o Fortaleza foi dono das ações. E a gente viu um Ceará desacelerado, um Ceará desatento, um Ceará com o chutão, e o Fortaleza dominando a partida, tendo muitas chances de escanteio, tendo muito mais posse de bola, presença ofensiva, e um Ceará desarrumado, onde um Juan Alano errava muito e parecia
não está 100% recuperado fisicamente. E o encaminhamento para os pênaltis ali foi um desfecho que acaba trazendo à tona toda a mediocridade que o Ceará imprimiu nessas finais, como postura, como relacionamento com o seu torcedor. E o futebol nem sempre faz justiça, mas nessa decisão ele foi completamente justo, completamente de quem mereceu, de quem teve mérito, de quem quis, de quem buscou. Porque se hoje o Ceará sai com o tricampeonato hoje, era de uma injustiça, porque foi um time que não quis, foi um time que entregou a partida para o rival. E sobre as questões táticas, sobre as questões de decisão, de erro do Moza, apesar delas terem sido determinantes, elas se somam a essa falta de ímpeto, essa falta de coragem, essa falta de ambição, essa mediocridade de não querer resultado, de não querer ir para cima de um time que você se sabe e se enxerga e se demonstra tecnicamente superior. Então, o mesmo treinador que construiu esse esquema que chegou a funcionar, obviamente contra adversários de muito menor qualidade técnica, mas que era algo que se via minimamente organizado, o próprio treinador, no momento de decisão, perdeu o controle dessa lógica, dessa tática, dessa construção tática, e se viu perdido quando precisou criar novas alternativas. Então, soma-se essa falta de vontade, essa falta de ímpeto, esse isolamento, esse coma que domina o Ceará desde o rebaixamento do ano passado, essa falta de diálogo, não poderia resultar em outro campeão. Assim. Fortaleza mereceu o título, Fortaleza foi melhor e o título está entregue muito justamente em boas mãos. Thiago Minhoca, na sua opinião, é isso mesmo aí que o Léo falou? Faltou espírito de final, espírito de clássico para o Ceará? O Mozart também não se ajudou no segundo tempo? Esses dois fatores, na sua visão, foram determinantes para o Ceará não sair com o título hoje? É porque quando você vai chegando no final, né? Eu até vi um comentário, sexta-feira eu estava no programa da rádio que eu faço parte, não sei se era todo o Ceará ou Fortaleza, falou assim, eu não quero saber se eu vou jogar bem ou não, eu quero ser campeão, né? E eu até falei assim, é óbvio, eu acho que vai ter um torcedor para dizer assim, não, eu quero jogar bem, não importa se eu vou ser campeão, todo mundo quer ser campeão. E quando eu trouxe isso à tona porque eu não tenho dúvida que o trabalho feito até essa final, até aqui, de Ceará e Fortaleza, claro, cada um no seu patamar, né, de montagem de elenco, o trabalho do Moza, para mim, tinha sido melhor, tá? Só que eu acho que o que pesa contra o Ceará é que, da maneira como ele jogou os 3 clássicos, se esperava bem mais do Ceará. Contra adversários mais frágeis, o Ceará dominou, teve a posse da bola. E eu vou até pegar um exemplo que aconteceu no primeiro tempo, né? Depois que o Ceará abriu o placar, o Ceará ainda teve a bola. O Ceará não fez aquele jogo de entregar a bola para o Fortaleza e depois recuar. Não, o Ceará teve a bola, muitas vezes. Tinha um time para isso, um time nesse jogo associativo melhor desempenhado que o Fortaleza. Só que o futebol não é só isso. É a maneira como você constrói. E aí o Léo descreveu bem, né, que após o gol de empate, ele já tinha separado ali Alano. Eu até gostei, tá? Quando ele chamou inicialmente Alano e Vina para entrar em campo, em princípio eu até falei que acho interessante, porque são 2 jogadores de uma qualidade muito boa. Só que para um contexto, talvez se o Ceará tivesse essa vantagem ainda. Quando toma o empate, o dinamismo do Ceará, por exemplo, que estava muito com o Mel, com o Matheus Araújo e com o Mateuzinho, né, jogadores que tinham mais esse jogo associativo, essa mobilidade, perdeu-se um pouco com o Alano e com o Vina, né, que o Vina principalmente, que é um jogador da idade mais avançada, é um jogador que, acho que nas primeiras jogadas ali, eles conseguiram se entender, teve uma troca de passes boas, só que eu acho que quando ele sacou o Mateuzinho para colocar o Fernandinho, aí você perdeu essa característica mais ainda, sabe? Porque quando ele faz essa troca desse trio, que era muito dinâmico e muito rápido, e aí até falando, né, do lado do Ceará, que para mim eu ainda considero o melhor jogador do campeonato, o Vina, tá? Só para deixar claro, não foi por conta dessa final, que para mim ele não conseguiu entregar o que ele vinha jogando nos outros jogos. O que o Ceará mais mostrou com o Moza, e aí não só do time titular, mas também com o time reserva,
é que era um time muito dinâmico, um time com ótima movimentação, com uma troca de passes muito boa e tendo, nesse pilar, que no caso era o Vina, jogadas determinantes para colocar os jogadores com mais qualidade. Agora, claro, nos 2 desafios que foi contra o Fortaleza, eu tinha destacado isso, aliás, ao longo dessa semana, né, em participações que eu fiz no programa aqui da rádio, que o Ceará, até então, dos últimos 8 jogos, né, contando antes do jogo que aconteceu hoje, em 6 jogos o Ceará foi bem dominante ao adversário, mostrou qualidade para isso. A grande questão é que nos 2 desafios de qualidade técnica mais alta, por mais que você pegasse um jogo que você não tinha muito, ficasse matando dentro de campo, que era o jogo ali da segunda fase, mas você era uma equipe de mais qualidade e enfrentava um Fortaleza numa situação delicada. Você poderia ter jogado uma pressão a mais, dado que o seu futebol era melhor. E para mim, o grave erro do Moza, até agora na temporada, o primeiro clássico, assim, sabe? O que ele precisa olhar para aquela situação e que me preocupou também na fala dele após o clássico foi ele enaltecer e fazer alguns elogios, que ele poderia dizer, tipo, não, pensei uma coisa na execução, não deu certo, tentei lhe corrigir, me faltou as peças, e essas peças vieram para esse jogo. Mas eu acho que o que faltou para o Ceará, que é o que eu concordo com o Léo, o Fortaleza teve o espírito de final. E você via a cada pênalti, né? A maneira como o Crispim bateu o pênalti e saiu ali batendo no peito. E aí, quando teve depois o próprio Lucas Sacha, você via que era um elenco. E aí, claro, isso aqui é um pequeno detalhe, Fábio. É um pequeno detalhe que muitas vezes não é totalmente determinante, às vezes, para o título, mas a maneira de estar focado, entendeu? Porque, por exemplo, o Richard já deu título para o Ceará em Copa do Nordeste, inclusive, né, para evitar o hexacampeonato do Fortaleza há 2 anos, muito pela maneira como o Ceará também estava com espírito, mesmo sabendo que há 2 anos, né, que em 2023, o Ceará não era mais time do que o Fortaleza naquele ano. E mesmo assim, com aquela mentalidade, o Ceará foi lá e ganhou o título, né, para evitar o hexacampeonato do Fortaleza. Hoje, eu percebi que no momento derradeiro do jogo, depois que o Ceará tomou o gol, e aí por conta dessas trocas que o Moza fez, que acabou não funcionando, você, tirando, acho que uma cabeçada ali, né, que foi até, ia ser quase um gol contra, né, o Gasal cortou e a bola passou ali para escanteio, passando rente à trave do Breno. De fato, o Ceará, essa qualidade construída até então na temporada, ela não aconteceu. Então, muitos jogadores ali não conseguiram, claro, o Fortaleza também tem o seu mérito, em termos de impedir essas investidas do Ceará, mas nesse ponto, queira ou não, o time que estava apresentando mais qualidade não ofereceu a qualidade, e aí é onde entra jogos com esse cenário. Se você não tem a qualidade necessária para definir, e aí poderia ser um Vina, poderia ser um Alano, poderia ser o Luca, como apareceu no primeiro jogo ali para fazer o gol, né, que gerou o empate para o Ceará, aí tinha que ser coração. E nesse sentido, mesmo que seja uma coisa muito pouco tátil, né, para a gente falar, pô, a tática e tudo mais, a gente não viu o Ceará realmente com aquele espírito, diferentemente do lado do Fortaleza, que a gente via um time bem mais querendo, sabe, assim, com vontade. Então, acho que nesse ponto foi o diferencial. Acho que para o lado do alvinegro, de fato, fica esse contexto, eu concordo muito que o Léo mencionou, as laterais, fechando essa primeira etapa, né, da temporada, é o que mais grita em termos de necessidade. Eu acho que o Ceará tem boas peças, sim, ali, olhando no setor ofensivo, né, mas ainda acho que vai precisar de mais uma. No meio de campo tem ali possibilidades também de boas composições. E aí é que fica essa grande questão. Como o Ceará vai resolver essa situação em meio, né, a uma deficiência até mesmo também orçamentária. O Ceará não tem tantos situações para fazer investimentos, né? Então, para isso vai ter que quebrar muito a cabeça para encontrar determinadas peças. E aí eu juro que é para encerrar essa parte, para mim tem um certo símbolo até mesmo na questão do Luiz Otávio. Quando eu digo Luiz Otávio, zagueiro, né, bastante reconhecido, ídolo da torcida do Ceará, que nesse exato momento, assim, com todo o respeito à carreira do Luiz Otávio, não é um jogador para fazer parte ao longo da temporada, na minha avaliação, sabe? Eu estou falando aqui, não é nem do zagueiro que entrou dentro de campo, não. Eu estou falando que nesse momento é para o Ceará estar olhando para jogadores que venham para somar, para ser melhores dos jogadores que já estão. Então o Ceará precisará, na minha avaliação, quebrar a cabeça para trazer bons laterais. E quando eu digo isso, não é para ser um lateral absurdo, é difícil encontrar lateral, mas que não sejam laterais limitados,
Hoje, por exemplo, o Alex Silva errou demais no começo do jogo, muito passe. Aliás, o Fortaleza aproveitou em alguns momentos desses passes errados do Alex Silva. O Rafael Ramos já deveria, na minha avaliação, ter começado a partida hoje como titular. E do lado esquerdo, o Fernando também com muita dificuldade em alguns momentos. É o que mais grita hoje no Ceará, sabe? Eu acho que o mais importante é o Ceará ver até o dia 27, quando essa janela doméstica fecha, tentar ver algum tipo de negociação, não sei, havendo alguma troca com algum atleta talvez não utilizado, mas tentar encontrar aí laterais que consigam dar ao seu torcedor pelo menos uma perspectiva de algo pelo menos razoável, que consiga pelo menos não ser tão desastroso como os atuais laterais do Ceará. Dá uma passada agora no chat, tá? Galera, aqui muitas mensagens. Fernando Aguiar tá por aqui. Também destacar os novos membros, o Matheus Andrade e o Diego Silva. Valeu. Lembrando que você pode ser membro, apoiar o canal e ter vantagens, tá? Vídeos exclusivos, também prioridade na leitura do chat. Então, vale muito a pena você se tornar membro aqui do 45 minutos. Tem muita gente falando sobre os títulos, né? Sobre a polêmica lá dos títulos do século passado, enfim. O Thiago Vinícius está por aqui, o Orlando Cândido também está por aqui, o ATH, o Edivan Vasconcelos, o Rômulo Maia, o Vitor, Thiago Vinícius, Cássio Zirpoli falou que não lembra de ter visto, né, nenhum estadual com campeão e vice invictos. Mas o Remo Carvalho diz que o próprio Campeonato Cearense em 24 foi assim. Confere, Thiago Minhoca. 24... de 2024. Eu tinha falado até 2023, mas foi 2024, né? Foi. O Fortaleza foi vice-campeão sem perder, né? Perdeu nos pênaltis também. E aí foi invicto também. O Marcelo Costa aqui tá cornetando, dizendo que a gente só vai falar do Fortaleza quando estiver terminando. É porque a gente tem duas partes, tá? E como somos da escola João Kleber, de segurar a audiência, a gente vai deixar para falar do campeão no final, né, galera? A gente é esperto, né? Vamos deixar vocês aí vendo até a parte do Ceará, né? Porque tem muito torcedor do Fortaleza, é tudo uma estratégia aqui. O Fernando Aguiar também tá por aqui. Vai ter tempo longo aí para turma. Pode ser. Galera, aqui YouTube não tem tempo, tá? Então a gente pode ficar aqui o tempo que a gente quiser. Não tem comercial, não. Não tem comercial, enfim. Depois tem os cortes, né? Você só vê o corte que você quiser. Enfim, o YouTube é maravilhoso. Jarbas Vasconcelos. Galera aqui tá dizendo que Thiago Minhoca é torcedor. Só tem torcedor do Ceará aqui, a galera tá dizendo. Eu não sou torcedor do Ceará, tá? E Thiago Minhoca, até onde eu sei, é São Paulo. São Paulo, né? Thiago não é Ceará, mas aplaude essa galera alvinegra, né? Thiago Minhoca podia fazer um vídeo ao estilo João Inácio. João Inácio, né? João Inácio Show, Não, mas aquela dancinha ali eu não faço, não. Aquela ali só com ele mesmo. Você encerra falando: não sou o Ceará, mas eu aplaudo essa galera alvinegra. Pronto, iria viralizar, viu, Thiago Minhoca? Nem. Você podia abrir seu Instagram aí com esse vídeo. Nem Instagram Então, seria um ótimo vídeo inicial. Thiago Minhoca chegando no Instagram e revelando se ele torce pro Ceará ou não. A galera fala aqui, o José Calliope Neto, o Pedro, fala: se perdeu nos pênaltis, não tem essa de ser invicto. Perdeu de qualquer forma. Não, né? Assim, pênaltis é meio ali um desempate, né? Oficialmente não é contado. Oficialmente não é. Aí a galera já quer anular título, agora quer anular as regras da visibilidade. Aí tá foda, viu? Até para ter uma noção, por exemplo, quando o Ceará começou essa sequência sem perder do Fortaleza, por exemplo, foi no jogo com sabor de título para o Fortaleza, porque foi no empate do pentacampeonato do Fortaleza, entendeu? A sequência que o Ceará está sem perder do Fortaleza começa com um sentimento de vitória do Fortaleza, que é exatamente naquele empate, né, do gol lá do Caleb, né? Ana Maria tá por aqui. O Fernando Aguiar fala que nenhum jornal das décadas de 40, 50 e 60 citam os títulos do Ceará. Foi um arranjo de um ex-presidente da FCF, membros de um TJD todo alvinegro, que deram esse penta sem súmula, sem resultados e sem vice. Tá aí a denúncia, Léo Fontinelli. Mas tem os registros históricos são fartos, e mesmo que não fosse, já está homologado. E como diz um grande amigo meu, um jurista, choro não revoga trânsito em julgado de sentença judicial. Então, se choro fosse recurso judicial, talvez desse jeito, ainda não é.
Então, 47-47. Eu como torcedor, não tenho a prepotência de me achar capaz de, o que eu acho, revogar títulos acima da federação, dos tribunais. Então, eu só respeito assim como eu respeito o título de 2004, que não teve jogo, não teve bola rolando, não teve gol, não teve volta olímpica, não teve nada e contou o título. Assim, é muito mais coerente considerar títulos onde teve volta olímpica, teve campeão, teve até desfile, na época tinha desfile, desfilava com cada equipe com a sua delegação, com a sua bandeira, com as moças carregando as bandeiras na frente, faziam voltas olímpicas. Então, achismo não revoga decisão judicial, então tá na lei, tá na história, tá no registro e assunto encerrado. Muito bem, vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente aí os jogadores do Ceará. Mas antes, Léo, uma pergunta. Na sua opinião, o Ceará perdeu o título mais hoje ou mais na ida? Hoje. Hoje, quando o Moza entrega o meio-campo e abre mão de jogar, né? Eu acho que a construção toda da postura, a postura, como eu falei assim, no início do comentário, assim, a postura somada às decisões do Moza, obviamente tem a decisão trazida no primeiro jogo, mas para mim, aquela decisão tem, por mais que não tenha se mostrado eficiente, ela tinha alguma razão de ser realmente pelo desgaste. Mas hoje não. Hoje ele optou por desmantelar o meio-campo de um time que estava na disputa, né? Isso somado com a postura do elenco, desenharam muito o cenário para a vitória do Fortaleza, um título do Fortaleza. Para você, Minhoca, também o título foi perdido mais hoje do que no primeiro jogo? Se for falar de performance, o primeiro jogo foi acho que a pior coisa, assim, sabe? Até porque eu acho que foi o que mais fugiu fora da curva, né? O Fortaleza não mudou tanto, se você olha assim em termos de variação. Mudou mais no segundo tempo, pelo contexto, e era óbvio que isso aconteceu. O que foi inesperado realmente nos 180 minutos foi o que o Moza fez nos primeiros 90 minutos. Isso para mim foi o mais inaceitável, eu diria, de um Ceará ter que jogar, meio que largar do primeiro jogo. O lado positivo do primeiro jogo foi ter conseguido pelo menos empatar. Mas o que o Ceará apresentou naquele dia, eu diria até que entregou mais no primeiro jogo do que no segundo. Mas, obviamente, também no segundo cometeu falhas que também custaram, né? Acabou aí. Mas, claro, como a gente falou, pênalti, o detalhezinho ali, um pênalti mais, a concentração diferente, fez essa diferença. A gente podia estar falando aqui, né, do que o Ceará, por exemplo, apresentou um time que tinha opções, revelou alguns jogadores, que tudo isso ainda vale, tá? Só para deixar claro. Esses pontos eu acho que vale. Agora, obviamente, daqui a pouco eu vou falar do Fortaleza, mesmo que o Ceará tivesse ganhado hoje o título, essa questão das laterais, elas tinham que vir à tona. O Ceará tem que ir atrás de outras peças. Tem coisas ainda a ser corrigidas, né? E a gente está falando aqui do Ceará por conta do vice-campeonato. Tem mais coisas aí para o Moza observar. E isso é que me preocupa, tá? Porque, e aí trazendo um pouco da coletiva dele, ele enalteceu muito o elenco, tá? E eu acho que ficou um pouco além aí, sabe? Eu acho que tudo bem ele querer defender o grupo dele, mas eu espero que internamente seja conversado ali com o departamento de futebol para mostrar que, ó, tem posições aqui que a gente precisa se preocupar, porque senão a gente pode ter dificuldade. Bom, vamos para as análises, começando com o Richard, Léo Fontinelli. O Richard eu vou deixar amarelo, não teve culpa no gol, mas também não fez nenhuma intervenção. Teve uma defesa importante ali no jogo, mas também não jogo muito na conta dele os pênaltis, não. Acho que pênalti é algo muito cruel com o goleiro. O Richard é um cara que performa bem nos pênaltis, já deu títulos importantes. Fica no mediano aí do amarelo mesmo para o Richard. Nada que tenha comprometido, nem que tenha salvado de forma determinante. Bom, dupla de zaga, Éder e o Luizão Otávio, né? Que inclusive foi o autor do gol que abriu o placar. Acho que a dupla de zaga, em resumo, foi bem. Teve mais um jogo sólido. O Éder um pouco mais abaixo, vou dar esse verde um pouco mais escuro para o Éder. Ajudou um pouco na saída de bola, construindo, mas me incomodou muito depois de certo tempo do segundo tempo, os dois muito conformados ali, pareciam muito conformados. Acho que muito pelo sufoco, né? O zagueiro sendo muito pressionado ali, rebatendo muita bola. Mas eu vi o
o Éder muito conformado ali com o resultado. Então eu dou um pouquinho esse verde um pouco mais escuro para ele. E para o Luizão eu dou o verde mais forte. Eu acho que fez uma partida excelente, assim, afastando bolas, errou muito pouco e independente do gol, se analisar só a questão defensiva, acho que foi mais uma partida sólida do Luizão aí. Acho que é um dos pontos onde a torcida se apega para uma continuidade de temporada. Não, e até porque, né, Léo, só fazendo aí um parêntese, o gol é tipo assim, não tinha o que fazer, a bola bate nele e aí a bola caprichosamente encobre o risco. Exatamente. Não Um foi lance totalmente fortuito ali. Totalmente fortuito, concordo. Muito bem, vamos para as laterais, né? Que é um grande problema aí para o Ceará na temporada. Alex Silva e Fernando. Alex Silva vermelho, acho que é uma partida que, quando ele acertava, era algo medíocre. Era um toque lateral de 2 metros. E qualquer coisa além disso que ele tentava, ainda conseguiu ali algumas faltas, alguns embates ali onde ele pelo menos saía com a falta, mas a mediocridade impede a gente até de fazer um comentário, uma crítica. Assim, é um jogador não tem nível, não tem condição nenhuma de jogar no Ceará. Assim, ele claramente já não tem mais como seguir. Assim, é uma peça que tem que ser trocada, tem que ser negociada, tem que vir outra peça pro assim, o Ceará vive um contexto onde o melhor lateral direito, o melhor lateral esquerdo do elenco mais confiável é o Rafael Ramos. Tanto para a esquerda como para a direita, ele é o melhor nome, assim, e é um cara que a gente sempre traz aqui nas análises, que é um cara muito nota 5, nota 6. E o Fernando, um laranja, dentro também do mesmo espectro de mediocridade aí do Alex Silva, mas um pouco menos medíocre ali, porque ainda conseguiu ter 1 ou 2 lampejos ali, onde acertava um passe, ao invés de 3 metros do Alex Silva, ele acertava um de 5, assim. Mas não muito distante desse prisma de mediocridade aí dos laterais do Ceará. Muito bem, vamos para o meio, né? Zanocelo, Lucas Lima e Matheus Araújo. Zanocelo amarelo, uma partida bem burocrática, bem protocolar, uma partida covarde, de toque lateral, de inversão horizontal, de não buscar o jogo, de não atacar, de não buscar verticalidade, que para mim é uma das maiores, é uma das características que ele agrega desde que chegou ano passado no time do Condé, né, de conseguir dar o mínimo de verticalidade no meio campo do Ceará, por mais que entregue menos marcação, mas hoje foi bem burocrático, bem abaixo. E o Lucas Lima, eu dou um verde mais escuro, gostei da partida do Lucas Lima, eu acho que dentro aí do contexto do meio campo, conseguiu fazer o jogo acontecer. Queria ter visto ele num cenário de meio campo mais tempo, com o Matheus Araújo no segundo tempo. Depois disso, tirando, por exemplo, o Matheus Araújo e trazendo o Juan Alano para o jogo, ou Vina, trazendo o Lucas Lima para esse mesmo contexto de jogo, acho que o Musa tinha pelo menos mais 2 ou 3 opções táticas melhores do que aquele escolheu. Mas gostei da partida do Lucas Lima, acho que ele não fez uma partida abaixo, não foi sugado aí, não, por essa mediocridade, não. E o Matheus Araújo eu gostei, dentro do contexto de voltando de muito tempo de inatividade. Vou dar esse verde mais escuro para o Matheus Araújo, jogou bem, tem assistência para o gol, acho que foi muito participativo. Cai um pouco de intensidade, mas obviamente pelo tempo que ficou distante, pela forma física que cai muito nesse período. Mas ajudou, queria ter visto ele também mais em campo, se tivesse aguentado mais fisicamente. Eu acho que o físico pesou para isso. Esse verde mais escuro aí jogou bem aí o Matheus Araújo. E aí, Minhoca, algum comentário sobre esse meio de campo hoje do Ceará? Algum apontamento? Eu acho que o meio de campo foi, no primeiro tempo, principalmente, né, um ponto principal que o Ceará conseguiu replicar boa parte do que vinha entregando nos últimos jogos. Eu acho que o que, de fato, pesou foi mais o segundo tempo, que aí faltou mais criação. Mas Matheus Araújo, por exemplo, eu fiquei na dúvida se ele ia conseguir entregar, porque era um jogador desses jogadores que estavam afastados, né, que não puderam jogar o primeiro jogo, era o que mais tempo tinha. E nesse ponto eu acho que o Ceará tem uma peça bem interessante, né? Ele jogou muito bem, caindo pelo lado esquerdo, principalmente aí tendo, né, essa baixa produção do Fernandinho. Eu acho que Matheus Araújo, né, com o Vina conseguindo aí mais ritmo, eu acho que eles podem dar mais qualidade para o Ceará. Eu acho que o Ceará, nesse ponto do meio de campo, tem mais qualidade. Eu acho que a questão dos volantes é porque só foram mais testados Zanocelo e Lucas Lima, né? Eu acho que com a recuperação do Dieguinho,
pode ser que para determinados tipos de jogo, por exemplo, talvez o Dieguinho hoje pudesse ser uma peça importante, pelo contexto do que se desenhou ali no 1-0, sabe? E aí o Dieguinho talvez fosse uma peça que encaixasse melhor para o formato de jogo que o Ceará pudesse ter para o segundo tempo, né? Um jogador que recupera mais bola e tal. E usando a série Lucas Lima não tem muito esse perfil. Bom, vamos pro ataque, né? O Mel, que foi muito pedido no jogo passado, né? Hoje foi titular. Léo Fontenelle. O Melk saiu muito cedo, né, no segundo tempo, mas no primeiro tempo teve alguns lampejos interessantes. Eu acho que ele, quando entra nesse contexto de um jogo de primeiro tempo com o adversário fisicamente mais inteiro no jogo, ele sofre um pouco mais, né? Ele prevalece menos fisicamente. O embate corporal ainda é mais desigual para ele pela questão de ser ainda um atleta em formação. Mas eu gostei da partida do Melk, mas não ao ponto de dar um bem ou muito bem, mas vou deixar no razoável. Talvez se tivesse tido mais minutagem no segundo tempo, talvez melhorasse um pouco essa avaliação. Mas nada que saltasse aos olhos hoje o Melk. O Mateuzinho também, o mesmo amarelo, acho que foi no mesmo nível de atuação do Melk. Destacou um pouco mais no embate, o amarelo do Mateuzinho é mais com o viés mais próximo do verde, mas ainda assim o amarelo tentou, teve a oportunidade, tomou uma decisão errada ali, logo no começo ali, que poderia ter aberto o placar logo ali aos 3 minutos, mas uma partida razoável também, nada que mereça um destaque especial também. E o Wendel Silva também, amarelo, acho que foi muito vítima do sistema, assim, precisou sair muito da área, batalhou muito, acho que cumpriu uma função tática importante. Acho que dentro da área não chegou a ter muita oportunidade para finalizar, para brigar, mas fora da área, eu acho que ele conseguiu fazer ali, tentar pelo menos dar um contorno tático diferente ali para esse jogo truncado que a gente viu mais uma vez, né? Cumpriu mais uma função tática, acho que por isso, nesse aspecto, o Moussa elogiou tanto, né? O treinador geralmente tem esse viés de destacar quando existe uma obrigação tática, uma obediência tática cumprida, né? Por mais que o jogador suma para os olhos da maioria da torcida, né? Mas um amarelo aí, o razoável, nada demais, mas uma partida tática de entrega do Wendel. Muito bem, vamos pro... Alguma coisa, Minhoca, sobre os atacantes? Não, eu acho que o Ceará vai precisar trazer mais um camisa 9, tá? Eu acho que apesar do gol do Luca no primeiro jogo, eu falo mais sobre as outras valências que o Ceará precisa para esse homem referência, tá? Eu acho que o Wendel é muito esforçado, eu acho que para a composição para uma Série B é interessante. O Luca fica muito mais por uma questão de contexto, mas eu acho que para ser um camisa 9 que prende uma bola, que sabe cavar uma falta, sabe, que é um mais inteligente, eu acho que o Ceará não tem ainda uma peça referência desse jogador importante, sabe? Eu acho que o Wendel se torna uma boa peça para ser um reserva. Eu acho que ele consegue ser um bom jogador para ser acionado em alguns momentos e para quando esse titular não estiver jogando, ele ser essa peça. O Luca, apesar do gol e tudo mais, eu ainda vejo como um jogador não pronto, assim. Tudo bem que na entrada dele, o time todo também não estava mais criando jogadas, mas ele não me parece, né? Assim, eu acho que é o ponto onde eu mais vejo que o Ceará precisa contratar além das laterais. Para mim, as laterais é o ponto mais grave, né? Mas eu pensaria trazer mais o camisa 9. Não sei se o Ceará vai ter condições de trazer, mas se puder, traga. Concorda, Léo? Concordo, já falava que o Ceará precisava ir ao mercado buscar um 9, além dos laterais, na mesma linha do Minhoca, aí, 100%. O Ceará precisa urgente, laterais e mais um camisa 9. Bom, vamos pro banco, né? Os primeiros a entrarem foi Juan Alano e Vina. Por que o Vina não Vermelho, bateu vermelho, né? pênalti, Léo Fontenelle? Pipocou? Eu acho que a crítica está pesando muito em relação a isso, eu acho isso completamente irrelevante, assim. Sinceramente, para mim, a crítica está muito mais em relação à postura do Vina em meio campo e a própria postura dele depois, entrando em provocação, em discussão no túnel, cair nessa pilha. Eu acho que bater ou não bater, vindo de lesão, em joelho, foi irrelevante. Para mim, um pênalti perdido ali pelo Juan Alano, não foi um zagueiro que perdeu o pênalti, um cara em tese menos preparado que ele para bater. O Vina não é um bom batedor de pênalti. Acho que a figura do Vina direciona muito mais ele para ser esse destaque, esse batedor, assumir essa responsabilidade, do que provavelmente a qualidade dele de bater pênalti. O Vina não é um bom batedor de pênalti. Eu não peso muito nisso, não. Para mim, entre aspas, a pipocada do Vina está muito mais pelo contexto da partida, né? Como ele entra em provocação, como ele se destempera rapidamente, como ele é frágil psicologicamente, assim. É um cara despreparado psicologicamente para momentos de pressão.
Isso é um fato. Isso é um fato. Mas hoje não que tenha sido determinante em relação aos pênaltis. Muito mais para mim em relação à atuação do jogo e a postura infantil que ele tem sempre em momentos depois. Obviamente foi provocado direcionadamente para a pessoa dele, para a imagem dele, para o nome dele, de várias formas, né? Com faixas, com etc. Mas é o ônus de quem tem um destaque, né? Na rivalidade, e ele precisa saber lidar com isso. Assim. Acho que falta maturidade para um jogador na idade que ele tem, já precisava saber lidar com isso. Eu queria só complementar essa questão do Vina, como eu já destaquei, né? Estou falando em termos individuais, tá? Para mim, o melhor jogador do campeonato é o Vina, tá? O principal jogador, porque foi o jogador mais influente, o que teve mais impacto dentro de um time, na minha avaliação, não só também pela artilharia. Mas aí, só a parte que eu discordo do Léo, eu acho que o Vina poderia até perder esse pênalti, tá? Poderia de novo perder um pênalti, já perdeu em disputa de pênalti contra o próprio Fortaleza. Mas eu até estava destacando isso durante a transmissão. Quando eu vi, por exemplo, o Gasal bater o pênalti e o do Ceará, quem foi que bateu primeiro, Léo? Só me lembrei quem foi que bateu. Foi o. Primeiro. Eu sei que o Fernando, acho que foi o terceiro. Fernando, terceiro, Luizão. O primeiro do Ceará foi o. Ixi, agora faltou. Foi o Zanocelo. Zanocelo. Porque assim, essa só a parte que eu discordo do Léo, né? O Vina vinha batendo pênaltis, né? Ele era o número 1 quando era nos jogos, Campeonato Cearense e tudo mais. Então, por mais que naquele momento ele não sentiu segurança, essa para mim é o grande diferencial. Por exemplo, eu só pegar como exemplo, daqui a pouco eu vou falar do Fortaleza. O Pochettino, por exemplo, já vem há muitos jogos jogando mal. Mas o Pochettino ali, no último pênalti, estava lá para bater. Para mim, sempre, desde a Copa do Mundo, a lógica para mim inverteu, né? Porque antes eu tinha esse pensamento. Deixa o melhor batedor por último. Mas desde que o Neymar não bateu o pênalti contra a Croácia, eu falei assim, não, a partir de agora é do melhor para o pior. O melhor batedor bate o primeiro, até o pior batedor bate por último. E quando eu vi ali os jogadores, né, sendo... Pô, o Gasal não é o primeiro batedor do Fortaleza, né? O Zanocelo talvez seja um dos principais, mas não o primeiro. Mas quando eu vi o Fernando batendo, assim, e eu falei, o Vina não vai bater uma penalidade, assim, aí eu achei realmente que faltou responsabilidade dele, tá? Como o próprio Léo acabou de falar. Esse é o ônus que ele paga. A torcida do Fortaleza vai tirar onda e pipoqueiro e tudo mais, mas ele, com a experiência que ele tem, ele poderia perder essa penalidade. Ele poderia ter jogado essa bola na lua, mas ele, para mim, não pode fugir da responsabilidade de estar entre os 5 batedores do Ceará na hora da penalidade. Até porque ele ganhou esse status. E ele tem, enfim, com parte da torcida, porque o Vina tem essa coisa de... Tem torcedor que não gosta, tem torcedor que ama, mas, para mim, pela qualidade técnica que ele tem, por mais que ele não seja um bom batedor, ele vinha batendo pênaltis e deveria, na minha avaliação, não ter ficado de fora dessas disputas, tá? Por mais que ele tivesse perdido, beleza, ia ter tiração, obviamente, se ele tivesse perdido a penalidade, mas hoje, para mim, ele deveria ter batido um dos pênaltis. Muito bem. O Paivense lembra disso aí, né? Porque o que ele pipocou, porque justamente isso, né? No Campeonato Cearense, no tempo normal lá, ele bateu quando o Ceará Mas é um teve... erro, mas é o que eu tô falando, é um erro abrir essa oportunidade de criar essa lógica de, são jogos classificatórios, sem muito peso, vai vindo para bater, para dar confiança, mas ele não é o bom batedor de pênalti, isso é um fato, ele não é. Mas ele fez todos? Qual foi o aproveitamento dele? Eu acho que ele converteu todos esse ano, mas é como o Léo falou, assim, a grande questão é o Vina no momento chave, tá? Que aí é onde vem esse destempero. Hoje mesmo teve um momento, ele e o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando também de Fortaleza estava extremamente nervoso ali. Os dois começaram a bater boca e tal, assim. Então, assim, e aí é que eu acho que pro Vina perde muito, tá? Porque ele é um jogador de qualidade. E aí esse mental dele chega no momento decisivo e ele acaba falhando ou se omitindo, como foi nesse caso, eu acho que é péssimo para ele. É muito, muito ruim. Então é aquela coisa, talvez o Vina nunca vai conseguir se estabelecer como... Ele só tem um título com o Ceará, que foi na Copa do Nordeste, quando ganhou do Sport. E teve outras situações em que o Vina teve a possibilidade de ser esse grande nome. E é só lembrar do ano do rebaixamento. Acho que a dele é do Bahia, eu acho que é 2020. É do Bahia, né? É verdade, do Bahia. Mas, por exemplo, no ano do rebaixamento, o Vina ficou marcado pelo estádio inteiro puto com ele, né? Naquele jogo, acho que foi contra o Cuiabá, né? Se não me engano, Léo. Cuiabá, foi o jogo isso. Da invasão. Cuiabá. Não, aliás, foi do Goiás, foi contra o Goiás. Que ele foi expulso.
Foi o do Goiás. O do Cuiabá foi o da invasão da torcida. Então, assim, teve momentos de episódio na primeira passagem do Vina que ele ficou marcado em jogos decisivos, na eliminação para o São Paulo na Sul-Americana, discutindo com o torcedor e tudo mais. Então, esse temperamento do Vina, chega momentos como esse, ele vai levar porrada. O torcedor que não gosta do Vina vai cobrar o Vina, entendeu? A expulsão lá do jogo do Internacional, aí vem à tona. Então, assim, ele é uma figura que ele tem que entender que quando as coisas estão boas, ele vai receber os louros, mas na hora que for pedir, e eu acho que nesse caso, a não participação dele na cobrança de pênalti vai pesar contra ele. Vai pesar contra ele, e aí por conta também dessa situação que ele atravessou aí quando estava saindo, né? Quando recebeu a provocação e ali querendo bater boca ali naquela situação. Bom, o Rolando não pipocou, bateu, mas errou, né? Vermelho pelo jogo, pela cobrança, foi partida abaixo da crítica, assim, partida vermelho Alex Silva, assim, não acertou nada, sem intensidade, aparentava muito estar sentindo a contusão ainda, parece que aparentemente estava bem sofrido para ele estar em campo, bem lento, bem diferente do Rolando que a gente viu aqui desde que chegou. O vermelho pro Rolando aí bem mal hoje. Bom, e o restante, né? Tivemos Fernandinho ainda, o Rafael Ramos e o Fernandinho Lucas. vermelho, abaixo da crítica, ridículo mais uma vez. Fernandinho ridículo, assim, não acerta nada, e não é de agora, desde que chegou. É um jogador que esse erro está na conta do Moza, que o Ceará recebeu uma proposta para o Fernandinho para a China e não liberou por confiar no jogador, e confiar no jogador que não rendeu e que rapidamente se inviabilizou aqui e vem se envolvendo com situações pessoais extra-campo, que vem também trazendo algo para o ambiente, ao clube. A ex-esposa, a atual esposa se envolve em confusão com jogador, com torcida. Então, o ciclo do Fernandinho também precisa ser encerrado e pegando carona já com os laterais aí. E o Muito outro bem. é o Lucas, Rafael né? Ramos e o Lucas sem avaliação, e Rafael Ramos amarelo. Assim, não tem muito o que avaliar do Lucas, não, porque o Lucas entrou num contexto que o Ceará abriu mão de jogar, né? O Ceará abraçou os pênaltis ali, então brigou muito, mas não teve muito o que fazer, não. E o Rafael Ramos, um amarelo, é o nosso eterno nota 5, nota 6, dentro de um deserto de laterais minimamente aceitáveis. Muito bem. E o Moza? Vermelho. Acabou com o jogo, entregou o meio campo, e trazendo ainda para avaliação da postura dele a coletiva, onde ele opta por dizer que gostou do elenco, gosta da postura, gostou do rendimento. Então, Moza, assim como por tantas vezes foi elogiado, hoje foi, para mim, determinante na vitória em relação às suas decisões. Mas para o futuro, sem crise, né? Ainda é um técnico que passa confiança. Não, tem muita crise. Tem crise, sim. Tem crise? Tem crise, sim. Tem crise, sim, pela postura que ele vem adotando, pelo somatório desses dois jogos da final, pela coletiva que deu hoje. Precisa rever muitas coisas e retomar a relação. Assim, era uma avaliação positiva e ela agora está pendendo para o negativo. Acho que precisa retomar um viés positivo urgentemente. Tem Copa do Brasil aí para provar isso. É isso, Thiago Minhoca? Eu colocaria pressão nesse momento. Acho que uma pressão que vai dar o tom maior dessa pressão, e no caso, acho que não acho que é momento para demissão, tá? Eu até estava pontuando antes da bola rolar na rádio. Isso, obviamente, acho que é o que o Léo também concorda. Eu acho que nesse momento é fazer a crítica, tá? Nesse momento é fazer uma crítica, até porque o mercado de técnicos, vamos combinar, é horroroso. Então, o Moza que tem feito bons trabalhos, e se você olha os trabalhos do Moza, não tem nada de sobrar. Às vezes tem isso. Ano passado mesmo ele caiu nas quartas de final do campeonato paranaense, para o Maringá, para ter noção. O Curitiba só foi conseguir a vaga na Copa do Brasil porque subiu para a Série A, né? Porque aí já tinha vaga garantida. Mas o Moza teve, em alguns momentos, uma certa dificuldade lá no clube paranaense, né? Agora sim, o jogo da quinta-feira, assim, o Ceará não pode de maneira nenhuma pensar em ser eliminado. Vai pegar o Maranhão, uma equipe que chegou na final, uma equipe que joga um bom futebol, mas o Ceará é muito mais time. Agora vai pela primeira vez jogar fora do estado, porque, como eu até falei aqui na semana passada, o jogo mais longe que o Ceará foi no ano foi pro Domingão, no Horizonte, assim, entendeu? Então, assim, vai pegar um cenário
de um estádio que não está acostumado, não vai ter a maioria da torcida, mas vai ter que garantir a classificação. Se for no pênalti e tal, se for como for, o Ceará precisa muito dessa classificação, principalmente financeiramente falando, né? Que é o que a gente está falando aqui, que o Ceará não tem condições aí de ter receitas tão grandes assim. Mas tem um lado, assim, dá pra ver o copo meio cheio, né? Porque o time não jogou pior do que o adversário nos dois jogos e ainda empatou os dois. Pô, então, competitivo o time dele é. E na Série B, pontuar quando joga mal também é uma virtude. Não porque, dá pra ver Fábio, esse lado também, não, Minho? Eu não sei se o Léo concorda, assim. Eu acho que o caminho do Ceará na Copa do Brasil, eu acho ele chato, tá? Porque tudo bem, o Maranhão eu acho acessível, mas é o primeiro jogo fora de casa. E caso passe, a possibilidade maior é ser o São Bernardo, que já é um adversário de Série B. Entendeu? Então, assim, até a estreia da Série B, que é curiosamente contra o próprio São Bernardo aqui na Arena Castelão, para não ter um peso maior para o Moza, ele tem que passar pela Copa do Brasil, esses dois jogos. Tá? Ele tem que passar, porque por mais que passe do Maranhão, jogando bem, mas caia para o São Bernardo, o jogo aqui de estreia na Série A, que aliás é o que abre a Série B, jogo 4 da tarde, no dia 21, já vai ser um torcedor irritado. Vai ser uma demora de gol e a torcida cobrando. E já começando a pressionar o Moza e contratação em contratação. Então, tudo isso eu acho que vai vir à tona, porque é isso que acontece quem perde o título. Fortaleza passou pela mesma situação do ano passado. Muito bem, para fechar aqui, tem um comentário do Rivaldo Santos, ele fala, se os títulos estão protocolados pela Federação Cearense de Futebol, a vitória do Fortaleza contra o Ceará em 2024 na Taça Fares Lopes, que é uma competição da Federação Cearense, que também é uma competição da Federação Cearense. Então esse tabu seria uma falácia, mas aí não era time principal, né? Então acho que Não, é isso. exato. É porque assim, e aí, claro, mas no jogo tal, botei o time em reserva. A Fares Lopes, ela é uma competição oficial. Muitos historiadores contam, tá? Ela como competição oficial, mas, tipo, nem os treinadores principais vão, assim, é time sub-20. Então, é uma competição oficial, mas que não é jogado com os elencos principais. Vez outra, e aí já tem um bom tempo isso, é que eles colocam ano passado mesmo. Os sub-20 de Ceará e Fortaleza terminaram em primeiro, só para ter noção do nível tão abaixo que foi a Fares Lopes. Mas, assim, quem quiser contar, conte. Não é errado contar, tá? Oficialmente é isso mesmo. Você pode contar a partir daquele. Mas agora, com os elencos principais, já são 13 jogos. Muito bem. Então é isso. Valeu, Rivaldo Santos, aí pelo seu superchat.